isso aqui que a gente já comentou, né? Como que o MINC, né, faz para diminuir essas burocracias, né, para a gente conseguir se conectar mais aos fomentos, né, porque às vezes existem os fomentos, existem outras coisas, outras possibilidades para a gente, mas como a gente acessa isso, né? Como que vai fazer para chegar por uma pessoa do cordel, para uma pessoa que está ali em regiões rurais, muitas vezes, ribeirinha? Como que faz isso? Como que o MINC está pensando de diminuir essas burocracias? Alô, bom dia. Bom dia. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, né? Primeira vez que eu estou aqui em Itupeva. E fico muito feliz de estar aqui, né, nesse momento com vocês. Eu acho que quando a gente pensa, assim, acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar são os marcos legais. O que o Ministério precisa trabalhar é justamente escutando as demandas que vêm da sociedade, o que pode ser feito para isso. E aí, o que a gente teve, que eu acho que é um grande avanço nesse contexto, é o Marco do Fomento, a cultura, que a lei foi sancionada em 2024, e ele vem justamente com esse objetivo de facilitar tanto na admissibilidade dos projetos, quanto na prestação de contas, né? Então, a prestação de contas é a partir de um cumprimento de objeto, não tem mais, a não ser que tenha denúncias, que não tenha sido possível comprovar a execução do objeto, não tem mais aquele pedido do relatório financeiro, todo detalhado, né? Também na admissibilidade, né? Você envia o projeto, toda a questão de certificações, de documentação, ele vai vir numa segunda fase. Isso facilita tanto para os agentes na inscrição dos editais, quanto também na administração pública, na avaliação dos projetos, né? E aí, na sequência, também na prestação de contas, que é isso. A partir de agora, com o fomento, a administração ela pode... uma das possibilidades é ir o objeto era uma apresentação teatral, pode ter um agente público que vai lá ver se foi cumprido, faz o levantamento, né, de logomarcas, enfim, todos os requisitos, e faz a avaliação do cumprimento do objeto a partir daí. Então, eu acho que o principal ponto que a gente tem, que é um grande avanço e que vai para além desse Ministério da Cultura, né, que é um olhar a longo prazo e que veio de uma demanda de muito tempo, né, assim, o que está no Marco do Fomento, estou servidora, né, no Ministério da Cultura, mas eu sou da área da cultura, fazedora, agente cultural, artista, nas minhas épocas prévias, né? E eu me lembro muito das demandas, a gente discutindo o imposto de renda, que premiação não pode ter retirada do imposto de renda. Então, é uma das coisas que tem no Marco do Fomento. Então, hoje em dia, né, a premiação não tem contrapartida, você vai premiar pela execução da obra, não é... uma Secretaria de Cultura não pode fazer, né, assim, pedir que você ganhou essa premiação, você tem que executar algo. Não, é pelo que você já fez. Também tem a possibilidade das bolsas, né, que elas vão funcionar como bolsa de pesquisa. Você não entrega para o PIBIC, né, quando dá uma bolsa para um pesquisador, ele não fala o que você fez com esse dinheiro. A bolsa é para execução né, da pesquisa naquele momento. Então, o Marco do Fomento, eu acho que é o principal ponto que a gente pode falar, né? E aí, para além disso, eu acho que tem outras coisas que esse Ministério tem feito, e aí sim a gente está falando de um momento atual, que é o Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que é ir para a base, ter os agentes territoriais, que a gente consegue avançar na territorialização, né? Alcançar as demandas que estão em territórios que dificilmente teriam acesso à cultura e teriam acesso a que as suas demandas fossem apresentadas, e os agentes territoriais vêm com esse objetivo. Enquanto Ministério também, a gente faz um trabalho
grande de formação dos gestores de cultura que estão acessando recursos. Então, a gente tem diversos materiais de orientação no site, tem plantões tira-dúvidas que a gente faz ao longo do ano passado. Toda quarta-feira tinha plantão tira-dúvida, em alguns momentos tinha segundas, isso era, né? Então, que é auxiliar também o gestor de cultura, porque muitos gestores de cultura sabem muito menos dos marcos legais do que nós que estamos, né, os trabalhadores da cultura. Então, a gente está ali dando esse suporte e também como um exemplo para que as gestões estaduais e municipais repliquem isso. Então, diversas secretarias estaduais passaram a fazer plantões tira-dúvidas em relação aos editais, também seguindo esse exemplo, né, do que o Ministério faz com eles. E também tem as escolas de formação, né? A gente tem a Scult, que é uma plataforma. Vocês já conhecem? Alguém já entrou no site da Scult? Tem uma série de cursos, tanto técnicos, né, de iluminação, animação, vídeos, etc., e de gestão também. Então, tem cursos de elaboração de projetos, prestação de contas, então, de pareceristas, para gestores culturais. Então, são as áreas que a gente tem, né, trabalhado. E uma outra coisa que a gente faz são modelos de editais. Então, editais com linguagem simples. Temos também trabalhado também a partir de uma demanda que vem, né, em modelos de editais também com possibilidade de idiomas indígenas. Tem uma série de critérios que tem trabalhado para que o edital chegue, porque não adianta você ter um edital para pessoa, né, enfim, para território indígena, mas você não alcança isso. A pessoa pode mandar o projeto via oral, mas e aí o edital também está no modelo oral? Então a gente também tem que pensar nisso, e isso tem sido feito. E aí, em relação à cultura viva, os modelos de editais eles são obrigatórios. Né, eles seguem todo o marco legal da política, do Cultura Viva e da Política Nacional de Blanc, e o município vai mudar, vai fazer algumas adequações ao seu território, mas ele precisa seguir esses marcos. Então, eu acho que são alguns mecanismos, pensando a longo prazo e também numa gestão atual, que espero que, né, assim, que outras gestões também continuem replicando isso, pensando em outros mecanismos. Acho que é isso, assim, acho que tentando... Obrigada.